O mundo humano, o submundo, o mundo celestial. Os três mundos tentaram manter o equilíbrio, mas com o tempo. Este mundo entrou em colapso antes do aparecimento de todos os tipos de perigos. Mundo celestial. A misteriosa força negra de Hong Tong encheu o céu claro como uma praga com velocidade. Os soldados gritam que a força das trevas engoliu a cidade. Mas o general responde: morreremos, mas defenderemos o nosso palácio. Abriram a barreira e os sagitarianos dispararam centenas de flechas. Infelizmente, seus ataques foram completamente inúteis. Neste momento, algo apareceu no chão. Os soldados já haviam corrido para fugir, mas o general os deteve com uma ameaça de morte. E naquele momento, uma mão enorme saiu do chão. Uma voz foi ouvida e a mão ordenou aos soldados que fossem para o lado negro. Já não tinham esperança e resignaram-se com o fato de terem perdido. Mas de repente, um relâmpago claro apareceu do céu e destruiu a mão. Acontece que era uma lança lendária. O dono desta lança era o lendário deus Arlen e seu lobo de estimação Xiao Tian. Ele ficou absolutamente chocado com o fato de as forças das trevas terem se infiltrado em quase todo o território celestial. Xiao Tian exclamou que algo estava se aproximando. Acabou sendo uma enorme estátua de Buda. Os soldados disseram que até o mestre Buda havia aparecido e que certamente agora teriam uma chance de escapar. Mas Deus Arlen e Xiao Tian sentiu algum tipo de truque. No mesmo instante, o mestre Buda começou a atacar o reino celestial. Deus Arlen imediatamente ativou a defesa. Ele abriu o terceiro olho na testa. Essa habilidade adicionou ainda mais poder a ele. Xiao Tian o advertiu para não ser tão duro com ele. Mas Arlen ainda se decidiu e apontou a lança diretamente para o mestre Buda. Quando ele esfaqueou aquele demônio que se passava por Buda, sua lança foi retida por algo dentro dela. Xiao Tian gritou para ele ter muito cuidado porque esse espírito é um espírito estranho que pode ser mais perigoso do que ele pensa. E foi assim que a estátua de Buda começou a devorar tudo em seu caminho. Naquele momento, Arlen agarrou a lança com entusiasmo e percebeu que suas forças o estavam abandonando e que ele logo iria definhar. Xiao Tian não conseguiu ver tão facilmente e avisou o demônio que o despedaçaria se não deixasse Arlen ir. Mas Arlen disse a Xiao Tian para não se aproximar, pois era tarde demais para fazer qualquer coisa. Ele entendeu a missão desses demônios e também percebeu que os deuses não poderiam derrotá-los. Ele também disse a Xiao Tian que tinha uma missão para ele. Xiao Tian respondeu. Ele não achava que Arlen fosse tão covarde se não pudesse matá-lo. Xiao Tian fará isso, mas Arlen disse a ele para ouvi-lo com atenção e disse: talvez você possa lutar contra ele, porque você não tem o poder de Deus em você, porque você é um demônio que encontrei na Terra e levei comigo para território celestial. E neste momento, Arlen decidiu quebrar o selo colocado em Xiao Tian. Xiao Tian não entendeu o que estava acontecendo e perguntou: este é um enorme poder demoníaco ou o quê? Ele ficou muito feliz por ter sido libertado deste selo e por seu tormento finalmente ter terminado. Do nada, um enorme punho apareceu acima de Xiao Tian, selando-o no chão. Esta ação abriu um portal no chão, para o qual Xiao Tian voou como uma bala. Finalmente, disse Arlen: esta pode ser a única solução. Xiao Tian gastando suas últimas forças. Arlen acreditava que Xiao Tian poderia mudar o futuro e que definitivamente deveria consertar as coisas infiltrando-se no mundo humano. Vamos até um menino que de alguma forma conseguiu cair na água. Ele pensou que não havia mais salvação. Sua vida acabou. Ele não tinha muita vontade de viver, já que a pessoa que mais amava havia partido. Essa pessoa era sua mãe, aquele que ele amou muito. Um acidente de carro tirou sua vida. Ele voou com o carro de um penhasco e Bei Ming perdeu um braço e uma perna no acidente. Sua mãe não conseguiu se salvar e infelizmente morreu, mas de repente as mãos de alguém apareceram na água. Ele foi puxado pelo suéter e retirado da água. A menina disse que a piscina tinha apenas 1,5 metro de profundidade para se fingir de morto, parecendo estúpido. O menino disse que estava brincando, o que a menina ficou brava. O professor perguntou ao garoto chamado Bei Ming se ele estava bem, e ele disse que sim, quando o professor e Bei Ming se conheceram na rua. O professor se perguntou por que era esse pequenino quem ia para a aula de educação física. Acontece que Bei Ming era deficiente e tinha uma prótese em vez de uma mão. Os alunos não entendiam por que ele continuava a frequentar a escola. A garota que o tirou da piscina naquele momento perguntou aos 2 hooligans se foram eles que empurraram Bei Ming para dentro da piscina. Naturalmente, eles deram desculpas e disseram que não ousariam fazer isso. O nome da garota era Su Yuer. Ela era a guarda-costas pessoal de Bei Ming.
Os companheiros também perguntaram a Bei Ming se ele estava bem. Depois disso, nosso protagonista se virou e pensou no que poderia ser pior do que uma falsa simpatia. Com estas palavras, ele se referia a toda a ganância e hipocrisia de seus colegas. Ele sabia que eles estavam apenas se vangloriando e rindo pelas suas costas. Durante toda a sua vida, desde a infância, ele sofreu bullying e ridicularizado. Então já estava acostumado. Mas Bei Ming não tinha o mesmo temperamento e não desistiria tão facilmente. Naquele mesmo dia, na quadra de basquete, Bei Ming mancou em algum lugar e caminhou. Mas de repente uma bola rolou para seu pé. 2 caras pediram que ele entregasse a eles. Ele se abaixou para pegar a bola. Mas quando a pegou, a bola caiu imediatamente novamente. Tudo se deve à sua prótese. Bei Ming estava muito nervoso porque não queria ficar envergonhado. Os meninos gritaram com ele por ele ser o ex-capitão do time de basquete do colégio e não consegue pegar a bola. De repente, um cara se aproximou dele. O nome dele era Lin Ken, afirmou esse cara, porque Bei Ming está cambaleando e mancando pela escola. Ele parece um palhaço. Essas palavras deixaram Bei Ming um pouco irritado, pegando a bola do chão. Lin disse que a única coisa que gosta em Bei Ming é sua tenacidade. E nesse mesmo segundo, ele acertou Bei Ming com a bola bem no peito e disse-lhe para parar de fingir. Lin não entendeu o que Bei Ming quis dizer, e quando eles se separaram, ele disse a ele: "Corra para casa, deite-se na sua cama e aceite seu destino." Com essas palavras, Bei Ming só pôde permanecer em silêncio. Mesmo assim, a franqueza de Bei Ming foi mais agradável do que a simpatia enganosa dos colegas. Depois da aula, Su Yuir estava esperando por ele do lado de fora. Bei Ming havia esquecido o guarda-chuva e queria ir para casa com ela. Ela demonstrou muita atenção a Bei Ming porque ele a protegeu quando criança. Eles caminharam calmamente pela rua, mas Bei Ming foi pego no ombro por um cara indignado. O homem começou a gritar que seu braço estava quebrado. Os amigos do homem agarraram Bei Ming e começaram a ameaçá-lo. E o próprio homem puxou uma faca. Surpreendentemente, não havia medo no rosto de Bei Ming. Este grupo acabou por ser nada mais do que ladrões comuns. Um dos homens colocou uma faca no pescoço de Weir e disse que se uma garota tão bonita estava perto de um homem tão atrasado, ela devia ter dinheiro. Bei Ming concordou em dar todo o dinheiro apenas para deixá-los ir. Um dos ladrões disse que só os deixaria sair se Bei Ming tirasse a roupa e ficasse nu. Esse seria o castigo pela sua insolência. Bei Ming percebeu que precisava proteger Yuir e teria que fazê-lo. Ele tirou a roupa e jogou-a na calçada. Quando os ladrões viram seu corpo, imediatamente começaram a brincar que ele se parecia com um homem de ferro. Quando revistaram suas roupas e encontraram sua carteira, ela continha apenas 100 pilas. Eles olharam para as próteses de Bei Ming, pareciam muito caras. E naquele mesmo segundo, o braço mecânico de Bei Ming foi arrancado pela raiz. Um dos ladrões percebeu algum tipo de truque da parte de Yuir. Isso mesmo, porque num instante, ela lhe deu uma cotovelada no queixo. O ladrão voou em direção à parede. Ficando em posição de luta, a garota ameaçou o ladrão, dizendo a Bei Ming para entregar suas coisas a ela. Claro, ninguém quis ouvi-la, imediatamente apunhalando Bei Ming nas costas com sua prótese. Continuaram tirando sarro do cara que eles chamaram de aleijadinho. Depois de uma pequena briga, o ladrão foi espancado. Bei Ming não conseguiu assistir isso com calma e decidiu agir. Ele empurrou um dos caras e imediatamente se lançou contra o outro, acertando-o com o resto da prótese bem no rosto, sentindo um certo desconforto. Ele virou a cabeça e viu que havia uma faca enfiada no seu abdômen. Ele começou a tossir sangue e a perder a consciência. A última coisa que viu antes de morrer foi sua garota favorita, Yuir. Eles lhe mostraram algumas lembranças de sua vida. Ele se lembrou de sua mãe e de como ela estava morrendo. Sua vida foi muito angustiante e com muitas histórias ruins. Mas, de repente, um relâmpago apareceu no céu. O mesmo relâmpago vindo das terras celestiais. Como lâminas, ela cortou o céu noturno e perfurou o chão. Como você já deve ter adivinhado, esse feixe vai direto para Bei Ming. Seu corpo iniciou o processo de reencarnação, e os ladrões neste momento não conseguiam entender o que estava acontecendo. Mas Bei Ming não se importava mais com nada enquanto absorvia cada vez mais energia. Um novo braço começou a se formar no lugar de sua mão. Bei Ming apareceu diante de nós da forma mais bonita. Seu corpo estava cheio de poder e ele parecia ter se tornado o novo mestre de Xiao Tian. E os ladrões se perguntaram o que era. Agachando-se,
Bei Ming começou a invocar a força demoníaca Xiao Tian. Ele parece ser bom nisso. Algo estranho começou a acontecer pelas costas de um dos ladrões, o que causou sua surpresa, superado pelo pânico. Ele agarra sua mão e percebe que não consegue senti-la. Pelo que sei, Bei Ming tirou toda a força vital da mão do ladrão. O segundo ladrão arrancou a faca de sua mão e disse que não tinha nada a ver com isso, que ele estava apenas de passagem. Quando Bei Ming se virou, o terceiro ladrão disse: "Quem diabos é você? De onde veio esse poder?" Bei Ming não se importava mais com nada. Ele só queria lidar com criminosos. O ladrão disse que ele também era um demônio e que tudo tinha sido um mal-entendido. Ele percebeu que era melhor desistir, já que a energia demoníaca de Bei Ming era muito grande. O ladrão já estava preparado para morrer, mas Bei Ming simplesmente caminhou ao lado dele. O ladrão se perguntou se ele havia sido salvo, mas aconteceu exatamente o contrário. Ele acabou na boca de um monstro. Neste momento, Bei Ming estava se aproximando de Yuir. Ela ficou muito assustada e tentou argumentar com Bei Ming. Quando ele chegou bem perto, ele tinha um sorriso maligno no rosto. A garota continuou dizendo o nome dele, esperando que Bei Ming retomasse a razão, mas ele não prestou atenção em nada e abriu bem a boca demoníaca. Parecia que ele ia comer Yuir, deve ter comido ela, porque se ouviu um grito terrível lá fora, Bei Ming está sonhando. No sonho incomoda o que, em vez de celebrar um jantar festivo, foi ao templo com sua mãe. Sua mãe o interrompe e manda ele calar a boca. Eles oraram a Buda. A única coisa que ela pediu ao menino foi que sua mãe estivesse sempre segura e saudável. Mas no mesmo momento, o sonho volta a quando eles estavam caindo do penhasco. Houve uma explosão massiva. Enquanto continuava sonhando, Bei Ming não entendia por que continuava sonhando a mesma coisa. Alguém pelas costas de Bei Ming pronunciou uma frase ateísta. "Quem está aqui?" Era Xiao Tian. Ele estava dizendo a Bei Ming que seu chamado Deus não existia mais. Em pânico, Bei Ming perguntou quem estava falando com ele. Mas o demônio disse que não precisava saber, pois Bei Ming seria seu alimento. Nesse momento, o sonho foi interrompido. Bei Ming acordou em uma cama de hospital suando frio. Rapidamente percebeu que estava em um hospital, pois o cheiro era muito familiar. Ele esperava estar apenas sonhando com o monstro do seu sonho, mas acabou sendo exatamente o oposto. O lobo Xiao Tian estava parado logo acima da cama de hospital de Bei Ming. Abrindo a boca, Xiao Tian perguntou: "O que diabos você fez comigo?" Quando nosso protagonista viu o monstro em seu quarto de hospital, ele se escondeu debaixo das cobertas por medo. Xiao Tian ficou irritado com esse comportamento e repetiu sua pergunta novamente. Mas Bei Ming gritou histericamente que não havia feito nada. Xiao Tian não ficou satisfeito com esta resposta porque havia perdido seu corpo físico e seu poder divino se apegou a esse menino. Ele não acreditou em Bei Ming, que não tinha feito nada. Aproximando-se de Bei Ming, Xiao Tian disse: "Se você não me contar a verdade, juro que cortarei sua garganta." Tudo o que Bei Ming pôde fazer foi dar desculpas e dizer que não sabia de nada. Mesmo assim, Xiao Tian deixou Bei Ming para trás, percebendo que ele era uma pessoa desprezível demais para fazer algo assim. Xiao Tian ficou um pouco ressentido por Arlen tê-lo enviado para o mundo humano. Então olhou pela janela e disse que não perderia a oportunidade de comer o mundo humano e que pensaria no céu mais tarde. Virando a cabeça, ele se dirigiu a Bei Ming, dizendo-lhe que acabaria com todas as criaturas e guardaria o próprio Bei Ming para a sobremesa. Então, enquanto ainda ameaçava Bei, ele voou pela janela, mas de repente Xiao Tian sentiu algo estranho. Um colar apareceu em seu pescoço. Acontece que no quarto de Bei Ming uma corrente foi amarrada diretamente na coleira de Xiao Tian, impedindo que Xiao Tian escapasse. Com uma força tremenda, ele voou pela janela. Não sei o que está acontecendo. Já na sala, Xiao Tian olhou para Bei Ming e especulou que eles poderiam estar ligados por um selo espiritual. Ele não conseguia nem imaginar como Bei Ming foi capaz de selar seu poder divino, chamando Bei Ming de miserável. Xiao Tian não perdeu a esperança de se libertar das correntes, mas de repente, Bei Ming agarrou sua cabeça, pensou em sua garota favorita, Yuir, começou a ter lembranças terríveis de ontem, da última vez que a viu, e então percebeu que a havia comido. Xiao Tian se aproximou de Bei Ming e perguntou se era ele ou a garota em questão, mostrando a língua e lambendo os dentes. Ele disse. Ele sabia muito bem dessas palavras. Bei Ming ficou horrorizado. Xiao Tian deu a desculpa de que estava com muita fome e nada poderia ser feito. Ele acrescentou:
Essa garota realmente se preocupa muito com Bei Ming. Depois de dizer essas palavras, Bei Ming deu um pulo e começou a se ressentir de sua vida inútil. Depois disso, ele imediatamente se virou para Xiao Tian e perguntou quem ele era e quão forte era. Xiao Tian não conseguia acreditar que esse cara não o conhecesse e imediatamente decidiu se apresentar a ele. Ele lhe disse que era um grande absorvente e que tinha o status de ser o demônio mais forte dos 3 mundos. E Bei Ming esclareceu mais uma vez. Você é um perigo para a humanidade? Xiao Tian respondeu rindo que sim, é uma ameaça de proporções universais. Bei Ming queria dar uma lição a Xiao Tian sobre como se gabar. Ele saiu pela janela e quis pular. Xiao Tian ficou muito zangado porque sabia que se Bei Ming morresse, ele também não viveria, percebendo a gravidade da situação. Xiao Tian já era muito mais gentil, mas era tarde demais. Bei Ming pulou do parapeito da janela e caiu. Bei Ming mostrou o dedo médio para Xiao Tian, esperando que seu tormento finalmente acabasse. Mas, de repente, fios começaram a se enrolar na perna de Bei Ming. Logo foi completamente corrigido por esses tópicos. Aterrissando calmamente no chão, ele viu algo muito estranho à sua frente. Na frente dele estava uma enfermeira sexy pedindo a Bei Ming para não fazer isso de novo. Os fios que salvaram Bei Ming estavam cravados em sua mão. A enfermeira imediatamente se aproximou de Bei Ming e colocou a mão em sua bochecha, dizendo ao mesmo tempo que se Bei Ming morresse seria uma pena. Xiao Tian sentiu algum tipo de engano e ficou confuso com o cheiro que vinha da garota. E no mesmo instante a boca da enfermeira se transformou em algo horrível. Parecia que ia comer Bei Ming. Bei Ming imediatamente saltou para o lado. Xiao Tian gritou com ele. Usando a tesoura para se defender, Bei Ming entendeu mal Xiao Tian e simplesmente segurou a cabeça da enfermeira com as pernas. Então a técnica dela não funcionou, e a enfermeira cravou os dentes na barriga do ego. Intrigado, Xiao Tian virou-se para Bei Ming e disse-lhe que o que ele queria dizer era que Bei Ming esfaqueasse a enfermeira com uma tesoura de verdade. Não que ele fizesse uma tesoura com as pernas. Na verdade, a tesoura verdadeira estava bem ao lado de Bei Ming, mas ele nunca a pegou. Em vez disso, ele chutou a perna da enfermeira com toda a força, mas isso não a afetou em nada, e chamou Bei Ming de irmão mais novo desobediente. Erguendo a cabeça, ele disse a Bei Ming que isso o faria se sentir bem. Ele começou a sufocá-lo. Bei Ming estava segurando a bunda dela naquele momento. Xiao Tian assistiu a tudo isso e chamou Bei Ming de bom por apalpar a bunda da enfermeira. Acontece que Bei Ming não estava apalpando a enfermeira, mas sim segurando os espinhos que haviam saído de sua bunda. Bei Ming não aguentava mais. Ele lembrou que queria morrer de qualquer maneira. Então, como estava se defendendo, ele soltou as mãos dela. Xiao Tian não ficou feliz com isso, pois sabia que se Bei Ming morresse, ele também morreria. Xiao Tian exigiu que a enfermeira soltasse a criança. Ele a chamou de Nimiedaf. E como ela ousa tocar sua presa? Virando-se, ela reconheceu Xiao Tian. Xiao Tian ficou indignado porque a garota fera o conhecia, mas ela ainda ousou se comportar de maneira tão nojenta. Ela riu em resposta e disse que ninguém no mundo considerava mais Xiao Tian um grande demônio. Essas palavras irritaram Xiao Tian e ele atacou a garota, mas, para sua grande surpresa, ele passou. Ele não entendia por que seus ataques eram inúteis. Acho que foi por causa do Bei Ming. A garota monstro riu de novo e disse que não era estúpida o suficiente para vir despreparada. Ela disse que Xiao Tian era muito estúpido se ainda não tivesse percebido que estava perdendo seu poder demoníaco por causa desse garoto. Xiao Tian estava preocupado porque poderia perder todas as suas forças. A garota continuou sentada em cima de Bei Ming e riu. Xiao Tian não conseguia acreditar que seu grande nome estava sendo manchado por esse demônio perdedor e excitado. Bei Ming acordou. Ele pensou que já estava no céu quando viu os seios de uma mulher na sua frente. Mas suas sensações agradáveis rapidamente se dissiparam quando ele percebeu que ainda estava vivo. Ele pediu para ser alimentado o mais rápido possível, e a enfermeira disse para ele não se preocupar. Que ela cuidaria disso, mas de repente alguém jogou uma maçã nela. Era Yuir. Ela veio visitar Bei Ming. E é isso que acontece aqui. Ela estava com raiva. Bei Ming ficou muito feliz quando percebeu que o cachorro não a havia comido. Acontece que o cachorro fedorento Xiao Tian acabara de mentir para Bei Ming. Yuer ficou muito brava ao ver isso e começou a jogar maçãs em Bei Ming e na enfermeira. A enfermeira não quis deixar testemunhas e imediatamente correu em direção a Yuer. A enfermeira chegou bem perto e Yuer ainda não entendia o que estava acontecendo, sem pensar muito no assunto. Ela chutou a nuca da enfermeira com o pé, fazendo-a voar para o lado.
A enfermeira gostou do chute de Yuir e elogiou-a por ser tão forte, mas ainda assim não ia deixá-la ir, com as palavras de que ele não conseguiria o que queria novamente. A enfermeira se transformou em sua forma final, parecendo uma aranha. A enfermeira imediatamente começou a atacar Yuir. Nesse momento, Bei Ming estava sentado no chão e gritou para Yuir fugir, mas já era tarde demais. Yuir empurrou-se contra a parede e fios começaram a envolver seu pescoço, estrangulando-a e levantando Yuir. A enfermeira disse que ele estava prestes a matá-la. Mas então, Bei Ming correu e começou a esfaquear o tentáculo da enfermeira com uma tesoura. Ela virou a cabeça e olhou para ele, dizendo a Bei Ming para calar a boca. No mesmo instante, seu tentáculo perfurou o peito de Bei Ming. Ele assistiu a tudo, afogando-se em seu sangue. Lágrimas escorreram pelo rosto de Yuir. A enfermeira disse a Bei Ming que ele estava bem, que não havia atingido nenhum órgão importante e que não morreria tão facilmente. Tudo o que Bei Ming sentiu foi dor. Desamparo, raiva, humilhação, arrependimento, persistência. Xiao Tian correu rapidamente até Bei Ming e perguntou se ele finalmente tinha vontade de sobreviver, se ainda queria viver. Xiao Tian tem uma sugestão para Bei Ming, depois de dizer essas palavras. Bei Ming se viu em um lugar que lhe parecia um inferno. Ele ficou ali se perguntando por que tudo sempre subia pela sua bunda. Ele também não sabia se estava vivo ou morto. Xiao Tian, que também estava neste local, acusou Bei Ming de não valorizar em nada sua vida, mesmo sendo um inseto constantemente tentando sobreviver. Ele chamou Bei Ming de patético. Bei Ming respondeu que Xiao Tian não conseguia entender sua dor. Xiao Tian respondeu que não precisava entender nada e não estava interessado. Depois disso, Xiao Tian disse que Bei Ming não estava realmente no inferno, mas em sua mente. Aproximar-se de Xiao Tian disse um fato importante. Suas vidas e mortes estão interligadas, e Bei Ming não pode deixar as coisas passarem. Bei Ming respondeu que Xiao Tian teve muito azar na época. Xiao Tian continuou falando. Se eles se unirem, o mundo inteiro estará sob o seu controle. Mas Bei Ming respondeu que não colocaria o mundo em perigo. Xiao Tian ficou irritado porque esse pirralho rejeitou sua proposta. Para isso, Bei Ming respondeu que não deveria nem tentar intimidá-lo. Ele nunca irá cooperar, Bei Ming disse com um sorriso zombeteiro. Xiao Tian ainda tinha que obedecê-lo. Xiao Tian percebeu que não havia escolha e era preciso obedecer aquele pirralho para sobreviver. Eles chegaram a um acordo, mas Bei Ming não entendeu por que concordou tão rapidamente. Ao que Xiao Tian respondeu que não havia tempo a perder. Estamos de volta ao hospital, nesse momento. Bei Ming estava deitado no chão e emitindo poder demoníaco. A enfermeira não entendia o que estava acontecendo. A mão de Bei Ming afastou a garra da enfermeira. Dizendo que ninguém ouse tocar em Yuir, ele agarrou a enfermeira pela cabeça e começou a bater nela com todas as suas forças. Bei Ming tinha Yuir nos braços. Virando a cabeça, ele olhou para sua mão e se perguntou como um golpe tão simples poderia ter tanta força. Ele se virou para Yuir e pediu que ela fosse embora para que ele pudesse lidar com o agressor. Ela respondeu que ele estava ferido, removendo um enorme pedaço de garra de seu corpo. Bei Ming disse que foi apenas um arranhão. Essa ação irritou Yuir, pois ele não pode puxar a garra, ele pode morrer devido à perda de sangue. Yuir teve bastante medo de perder Bei Ming. Bei Ming ficou ali com uma garra nas mãos, sem saber o que fazer. Ele pensou em colocar de volta para acalmar Yuir, mas Xiao Tian o proibiu. Não houve necessidade disso, já que os poderes demoníacos de Xiao Tian pararam o sangramento. Bei Ming olhou para a ferida, ela realmente havia cicatrizado. Xiao Tian sorriu e disse a Bei Ming que isso era apenas uma fração do poder que ele era capaz. E isso, para liberar todo o poder, o protagonista teve que obedecer. Bei Ming perguntou a Xiao Tian com uma cara séria o que ele havia latido. Xiao Tian simplesmente brincou. Xiao Tian se virou e disse: "Tenho que ser paciente até que eu me recupere e quebre o selo espiritual, então você definitivamente será absorvido, pirralho." O selo espiritual estava bem na frente deles. Bei Ming o quebrou em pedaços com um soco. Nesse momento, a enfermeira recuperou a consciência. Ela percebeu que se comesse Bei Ming agora, ela se tornaria o demônio mais forte, mas Bei Ming pensou o contrário e, gritando para ele comer suas patas fedorentas, deu-lhe um soco no estômago. Ele então enfiou a própria pata na boca dela, plantou os pés o máximo possível no chão e conseguiu acertá-la com toda a força possível, derrubando uma parede no processo. Ele olhou para sua nova mão, não conseguia acreditar em quanto poder ele tinha.
pulou de alegria, murmurando para si mesmo que agora poderia dar uma lição àquela desgraçada por ter machucado Yuer. Mas Xiao Tian gritou para ele parar, virando a cabeça. Na sua frente viu uma teia de aranha. Bei Ming olhou para ele e viu as pedras voando no corte da teia de aranha. Ele não achava que era tão esperto. Ele agarrou a cabeça e percebeu que quase havia caído em uma armadilha. Depois de cuspir a pata, a enfermeira ficou muito triste porque Bei Ming não caiu na armadilha. Ele sugeriu que ele se deitasse e esperasse morrer. A estas palavras, Bei Ming respondeu que já não era a criança que costumava ser, que ele era imparável, com uma cara perturbada. A enfermeira repreendeu Bei Ming para não fingir ser o todo-poderoso só por causa da força de Xiao Tian. Mas no mesmo instante, Bei Ming agarrou a teia de aranha e a arrancou. A enfermeira não conseguia acreditar como ela havia feito sua teia tecida com os mais simples fios celestiais. Algumas pessoas no andar ouviram um barulho no andar de cima. Chamaram com urgência a segurança. A enfermeira entrou em pânico, pois para continuar vivendo como humana, não precisava deixá-los ver sua verdadeira forma. Bei Ming ficou na frente dela e perguntou se ela queria comê-lo, porque ela estava hesitante, com medo ou algo assim. Reencarnando novamente como enfermeira, ela disse a Bei Ming para não ficar animado tão cedo, pois ela havia atraído muitos demônios com seus poderes demoníacos aumentados, alertando-o de um perigo maior. Ela se espalhou e pulou pela janela. Bei Ming ficou intrigado e perguntou a Xiao Tian se ele estava dizendo a verdade. Xiao Tian respondeu que estava mentindo, já que muitos demônios viveram no mundo humano desde os tempos antigos. Xiao Tian e Bei Ming continuaram a conversar sobre as consequências. E naquele momento, os guardas a quem Yuer tentava explicar alguma coisa já haviam entrado correndo. Neste momento, Xiao Tian explicou que embora tivesse perdido 90% de sua força, seria mais que suficiente para derrotar os demônios da Terra. Xiao Tian também sentiu algum tipo de armadilha no que estava acontecendo. Tive um mau pressentimento. Bei Ming chamou Xiao Tian de cachorro fedorento e contou por que ele mentiu sobre comer Yuer. Ele estava interessado no que realmente aconteceu. Xiao Tian pediu um pouco de respeito ao seu lado. Ele não gosta de ser tratado assim. Mas mesmo assim, Xiao Tian contou o que aconteceu então. Naquele momento, Yuer ficou muito assustada. Ela rezou para Bei Ming acordar. Ele estava pronto para devorá-la. Mas Yuer não se confundiu e acertou Bei Ming bem nos ovos. Tanto que eles quebraram. Cara, imagine a dor que esse nobre senhor passou. Ele caiu no chão e choramingou. Xiao Tian perguntou se Bei Ming estava satisfeito com o que ouviu, e Bei Ming respondeu que sim, cidade noturna. Bei Ming estava no telhado do prédio e achou que a força daquele cachorro não era muito confiável. Ele queria ver o quanto seu corpo melhorou. Ele ativou seus superpoderes auditivos. Agora ele podia ouvir o que estava acontecendo a alguns quarteirões de distância. Isso o deixou muito feliz. Enquanto isso, Xiao Tian estava um pouco chateado porque eles estavam perdendo tempo. Ele se virou para Bei Ming e perguntou o que ele ainda estava verificando. Você não confiou nele? Bei Ming respondeu que todo herói deve testar seus superpoderes. Olhando para Bei Ming, ele percebeu algo. Xiao Tian correu até ele e perguntou para onde ele estava indo. Olhando para ele, Bei Ming estava observando uma garota tomando banho em seu banheiro. Eles gostaram muito do show. Bem, a garota pareceu notar sua aparência feia e se virou, assustando assim Bei Ming. Quando eles se agacharam, Xiao Tian disse isso porque estavam preocupados se estivessem muito longe. Obviamente ela não podia vê-los. Bei Ming respondeu que seu sexto sentido lhe dizia que eles a estavam observando. Depois de dizer isso, Bei Ming sugeriu tentar outros poderes. Ele subiu no corrimão e se preparou para pular. Idiota gritando, "O que você está fazendo?" Xiao Tian tentou detê-lo. Naturalmente suas palavras não surtiram efeito e Bei Ming foi embora. Ao fazer isso, ele arrastou Xiao Tian com ele. Enquanto voava, Bei Ming percebeu que sua audição era tão aguçada que ele conseguia ouvir as conversas dos transeuntes, e nesse mesmo segundo ele já estava fisgado com a mão na lanterna. Ele habilmente deu uma cambalhota, e ele pousou abruptamente, bem na frente de um casal apaixonado. Xiao Tian, por sua vez, simplesmente caiu no chão. Acontece que era a mulher que caminhava com seu homem. Ela ficou muito assustada e pressionou seu pretendente. O homem não ia desistir e repreendeu Bei Ming por assustar sua esposa. Mas em vez de se desculpar, Bei Ming se virou e disse que poderia chamá-lo de o Iluminado. O homem reconheceu Bei Ming como um de seus alunos. Ele lembrou que o menino era deficiente.
Para Bei Ming, ele também parecia muito familiar. Sem dúvida, ele já tinha visto em algum lugar da escola. E então ele percebeu. É o reitor da escola. Bei Ming começou a suar e não entendeu o que o professor estava fazendo aqui. Ele se perguntou se o reitor tinha visto sua habilidade. Mas então Bei Ming notou uma garota que não se parecia com a esposa do reitor. Então, quem era essa mulher? Quando Bei Ming levantou a mão, sentiu um cheiro estranho. O reitor e sua companheira olharam para ele sem entender o que ele estava fazendo e por que cheirava sua axila. Bei Ming percebeu que o cheiro vinha de uma mulher e se aproximou deles. Naquele momento, o reitor ficou um pouco assustado, pois não queria que ninguém soubesse do seu relacionamento com aquela mulher. Quando Bei Ming se aproximou deles, ele se virou para seu mestre e disse que sua esposa cheirava como outro homem. Ela devia estar o traindo. Ele não queria que um homem bom como o reitor fosse enganado. Essas palavras deixaram a mulher e o reitor muito zangados. Bei Ming deve ter cometido um erro. Ele não tinha como saber o que era aquele cheiro. Ele sentiu o cheiro de algo queimando. Enquanto isso, a menina já havia deixado o reitor. Quando o reitor se virou para repreender Bei Ming, ele já havia partido. Neste momento, o táxi avançava em direção à multidão a uma velocidade vertiginosa. Havia 2 caras no carro que entraram em pânico e travaram. Portanto, eles não frearam a tempo e bateram em uma parede de concreto. O impacto fez o carro voar para cima, diretamente acima da multidão. Nesse momento, algo muito rápido atravessou a rua. Foi Bei Ming que roubou um capacete de cachorro em algum lugar. Ele correu o mais rápido que pôde. Um segundo depois, ele estava bem na frente do carro. Ele ativou a habilidade de super força. Depois disso, ele não teve problemas em pegar o carro que caía com as próprias mãos. Logo, o carro estava no chão. O perigo havia passado, mas tal espetáculo chocou as pessoas, tanto na rua quanto no carro. Ao abrir a porta do carro, Bei Ming perguntou aos passageiros se eles estavam bem. Depois que Bei Ming salvou as pessoas na rua, ele fugiu imediatamente. Mas tudo estava sendo vigiado por um homem estranho que estava gravando tudo com seu telefone. Seu sorriso insidioso já era alarmante. No dia seguinte, na escola, Bei Ming caminhou pelo pátio da escola pelas costas. 2 meninos sussurravam que nosso protagonista costumava ser o centro geral das atenções e da popularidade desde que era capitão do time de basquete. 2 outros meninos especularam que a ausência de Bei Ming e sua saída da escola de esportes fizeram com que o desempenho do time caísse significativamente. Eles sentiram pena de Bei Ming. Um dos meninos pediu que falassem um pouco mais baixo porque Bei Ming podia ouvi-los conversando. A fofoca deles foi observada por Xiao Tian. Bei Ming perguntou: o que ele estava olhando? Xiao Tian respondeu: se você está ignorando a conversa deles, parece que você quebrou os braços e as pernas de propósito. E enfurecido, Bei Ming voltou-se para Xiao Tian e ofereceu-lhe uma amostra de como ele era. Com medo, Xiao Tian recusou e respondeu que estava apenas curioso. Bei Ming disse-lhe para calar a boca. Como Xiao Tian, ele só conseguia ver Bei Ming. A conversa deles pareceu muito estranha para os meninos que estavam por perto naquele momento. Eles pensaram que Bei Ming tinha enlouquecido. De repente, Yuir estava atrás dele. Ela fez a pergunta: sobre o que vocês estão conversando aqui? Os meninos estavam prestes a fugir daquela mulher cruel. Além disso, disseram que tudo o que Bei Ming pode fazer é se esconder atrás de uma saia feminina. Xiao Tian ficou irritado ao ouvir essas palavras e sugeriu que Bei Ming matasse aqueles idiotas. Bei Ming respondeu: eles podem estar certos sobre alguma coisa. Vamos deixá-los fugir. Xiao Tian respondeu que seu coração era muito gentil. Yuer correu e Bei Ming fez uma expressão muito rude para Xiao Tian. Ela ficou atordoada porque não conseguia ver o cachorro. Então ele pensou que estava falando com ela. Ele imediatamente se desculpou e disse que não foi ele quem lhe contou. Yuir perdeu esse acidente. E ela perguntou de onde ele tirou sua super força. Dói e talvez você precise ir ao hospital. O protagonista diz para ela não se preocupar que ele está bem. Ele não sabia como explicar a ela de onde havia conseguido esse poder. Então ele apenas sorriu. Alguns dias depois. O dia do exame. Bei Ming e Xiao Tian estavam andando pela estrada e discutindo como sempre. Xiao Tian ficou chateado porque Bei Ming não respeitava os mais velhos. Xiao Tian viveu 100.000 anos. Depois disso, Xiao Tian puxou a corrente com muita força. Eles se aproximaram da mesa onde estavam expostas as notas dos alunos do ensino médio. O primeiro lugar é novamente ocupado por uma moça chamada Mu Ru Xue, que dizem ser uma boa figura e ser super bonita.
Ele tem todo o potencial para ser o número 1. Xiao Tian perguntou onde estava o nome de Bei Ming. Ele disse no canto inferior direito. Isso fez Xiao Tian rir muito e ele o repreendeu por Bei Ming sempre ser o último. Voltando-se para Xiao Tian, Bei Ming repreendeu-o, dizendo que era tudo culpa dele. Como ele foi internado no dia do exame, suas notas foram todas 0. Xiao Tian perguntou se ele não tivesse sido hospitalizado, onde estaria. Ele respondeu que estava no primeiro. Xiao Tian ficou chocado com essa certeza. A multidão imediatamente começou a ridicularizá-lo. O reitor aparece do nada e manda Bei Ming segui-lo. Bei Ming se aproximou do reitor. O reitor pediu a Bei Ming que esquecesse o incidente da noite anterior e, em troca, o ajudaria a fazer os exames. Inclinando a cabeça para o reitor, Bei Ming agradeceu. Bei Ming sempre soube que o reitor queria expulsá-lo da escola mais do que qualquer outra pessoa. Ele não entendia por que ele estava fingindo agora. O protagonista endireitou-se e disse que precisava ir para a aula, olhando para as costas de Bei Ming enquanto ele se afastava. O reitor estava pensando que quando tudo isso acontecesse, mais cedo ou mais tarde ele daria um jeito de expulsá-lo da escola. E então Xiao Tian apareceu com uma pergunta. Por que Bei Ming está tão preocupado em estar nesta escola? Não seria melhor usar o poder demoníaco e conquistar o mundo? A estas palavras, Bei Ming respondeu que a escola não é apenas um lugar para aprender. Além disso, Bei Ming fez um discurso motivacional impressionante. Xiao Tian gostou da resposta e disse que esse garoto era mais forte do que pensava. No mesmo dia, na sala da professora, a professora Sexy perguntou a Bei Ming por que ele não veio para a aula outro dia. É aquele por quem ele passou recentemente, ele respondeu certamente que sim, acrescentando que estava bem agora. Mas Xiao Tian suspeitava que algo estava errado. Quando a professora expressou novamente seu apoio a Bei Ming, Xiao Tian finalmente percebeu que Bei Ming só tinha vindo à escola para ver a professora Sexy. Xiao Tian concluiu que Bei Ming poderia estar tendo ciúme, com um enorme desejo de acasalar. O cachorro sentiu um cheiro estranho vindo do dono e se aproximou para ver o que o atraiu. Bei Ming ficou irritado com tais ações e pediu algum respeito por ele. A professora imediatamente levantou e entregou um pedaço de papel a Bei Ming. Acabou sendo um pedido de reexame. A professora acreditou em Bei Ming e pediu-lhe que não a envergonhasse. Quando Bei Ming saiu do escritório, ele repreendeu Xiao Tian. Sua ação foi inaceitável, mas Xiao Tian o interrompeu e disse que se Bei Ming estava interessado naquela professora, ele deveria ter cuidado. Ele sentiu o cheiro estranho nela. Bei Ming sugeriu que poderia ser um demônio, mas Xiao Tian refutou isso. Ela é uma pessoa simples, mas é como se estivesse cercada por algum tipo de espírito maligno. Bei Ming tem um sonho. Ele não sabe onde está. De repente, um monstro terrível aparece acima dele. Bei Ming não sabe o que fazer ou para onde ir, e naquele mesmo segundo, a cena em torno de Bei Ming mudou. Os faróis de um carro brilhavam diretamente para ele. Ele não sabia o que estava acontecendo. O carro estava cada vez mais perto. Acontece que Nelly era sua mãe que morreu no carro. Bei Ming arregalou os olhos. A próxima coisa que viu foi uma luz muito brilhante. Ele finalmente acordou. A excitação o deixou sem fôlego e ele engasgou. Acontece que ele foi para a aula e adormeceu pouco antes da prova. Tenho tido sonhos mais estranhos ultimamente. Ele notou que havia muitos corvos do lado de fora da janela. Eles pastavam inquietos. Ele olha pela janela e não entende o que estava sentindo. Foi ansiedade no teste? O reitor entra na sala. Bei Ming fica surpreso ao vê-lo. O reitor, irritado, colocou a mão na mesa e disse: Eu supervisiono as 6 matérias que você está revisando. Eu supervisionarei você pessoalmente, então não traia com ele agora. O reitor acrescentou que caso descobrisse alguma trapaça, o resultado seria anulado imediatamente. Ele também acrescentou que o reitor não deveria ser responsabilizado por não lhe dar outra chance caso ele falhasse. Bei Ming gritou como uma criança que não decepcionaria ninguém. Batendo na mesa, o reitor disse que Bei Ming poderia começar. A hora do relógio começou. Bei Ming começou a xingar enquanto misturava as fórmulas. Mas ele ainda continuou fazendo o exame. O reitor sentou-se bem na frente de Bei Ming para eliminar qualquer engano de sua parte. Assim que não sobrou tempo, os pássaros do lado de fora da janela começaram a ficar muito agressivos. A certa altura, um barulho alto foi ouvido durante toda a aula. Acontece que o corvo bateu com tanta força na janela que a quebrou. Apavorado, Bei Ming então viu como o pássaro caiu, deixando apenas um buraco na janela.
Ele se virou para o reitor e perguntou se ele sentia que algo estava errado. Em tom sério, o reitor ordenou que Bei Ming parasse de brincar e parar de pregar peças nele. Mesmo que este edifício tenha desabado hoje, Bei Ming continuaria sentado na frente do reitor e redigindo a prova. No mesmo instante, o prédio tremeu. Bei Ming e o reitor não conseguiam entender o que estava acontecendo. O terremoto realmente começou. Um anúncio soou pelos alto-falantes da escola de que o prédio do ginásio havia desabado por causas desconhecidas e que a escola estava tomando todas as medidas de resgate possíveis. Professores e alunos foram orientados a manter a calma e não entrar em pânico. Ao ouvir isso, o reitor repetiu que algo havia acontecido na academia. Bei Ming apontou o dedo para a porta e perguntou ao reitor se ele iria ver o que estava acontecendo. O reitor respondeu que não havia motivo para pânico, ordenando a Bei Ming que termine o exame. Logo, ele disse que iria para a academia depois do exame. Bei Ming pensou no fato de que o reitor estava realmente se esforçando para incomodá-lo, mas de repente uma onda de frio invadiu o escritório. Bei Ming ficou alarmado com isso, já que era verão lá fora, e então ele se levanta da cadeira e diz que Yuir está na academia agora. Ela deve estar em perigo. O reitor perguntou a Bei Ming o que ele faria agora. Você quer ir embora? Ele olhou para a folha de respostas em branco e enfatizou para Bei Ming não culpá-lo. Como ele havia avisado, se um formulário em branco fosse enviado, Bei Ming seria expulso permanentemente. Bei Ming não ficou confuso e apontou para os $100 no chão. Ele perguntou se ela havia perdido. O reitor respondeu, "Deixa eu ver." E acrescentou que Bei Ming não deveria zombar dele. Dessa forma, Bei Ming conseguiu desviar a atenção do reitor. E ele atirou em um pedaço de borracha como se fosse uma bala. Mas quando o reitor percebeu que estava sendo enganado, ele novamente ameaçou Bei Ming com expulsão. Mas era tarde demais. Um pedaço de borracha foi para a parte de trás de sua cabeça. No mesmo instante, um pedaço de borracha bate na velocidade da luz bem na nuca do guru. O golpe foi tão forte que o reitor perdeu a consciência. Bei Ming o pegou e pediu desculpas. Depois de sentar o reitor em uma cadeira, Bei Ming saiu correndo da sala de aula. Quanto aos exames, ele deixou o destino decidir o seu futuro. Quando ele correu para o corredor, ele viu uma visão terrível. Todo o corredor estava coberto de suor vermelho parecido com sangue. Ele observou enquanto figuras estranhas se formavam no chão, cada vez mais. Essas figuras pareciam mais um corpo humano, em apenas alguns segundos. Esses monstros já estavam na frente de Bei Ming. O indignado Bei Ming percebeu que aqueles monstros eram a causa do que aconteceu no ginásio. Ele ordenou que saíssem rapidamente do seu caminho. Agora ele não tinha tempo a perder com os monstros. Um dos monstros se perguntou sobre o que diabos ele estava falando com você. Bei Ming chamou Xiao Tian. Bei Ming, por sua vez, chamou Xiao Tian de cachorro fedorento e expressou seu descontentamento com ele, pois havia esperado muito tempo. Xiao Tian respondeu que estava ocupado procurando respostas para o teste. Bei Ming disse que o exame não é mais importante. Os monstros invadiram a escola. Quando ele se virou para encarar os monstros, eles já haviam desaparecido. Bei Ming pensou que eles deviam ter fugido. Xiao Tian disse que os monstros não são mais importantes. Deixe-o olhar pela janela. Bei Ming olhou pela janela e se perguntou de onde viera um demônio tão grande. Mas Xiao Tian disse que infelizmente não era um demônio. Acabou sendo uma divindade. Bei Ming perguntou a Xiao Tian se ele tinha certeza de que era uma divindade, já que podia sentir o mal vindo dele. Bei Ming perguntou, como pode um monstro ser uma divindade? Xiao Tian respondeu que não. Não apenas demônios entram neste mundo e também existem divindades. Xiao Tian esclarece que essa divindade está infectada com uma aura maligna. Deve ser porque essa divindade tem poderes negros. Caso contrário, ele não teria sido infectado tão facilmente. Ele pensou que talvez fosse energia do caos. Mas não, ele não conseguia sentir o cheiro. Ele lembrou que a aura dessa divindade cheirava exatamente como a do Belo Mestre. E então Bei Ming percebeu isso. O local onde está a divindade é o mesmo onde fica a academia. Ele pulou da cadeira e correu para salvar Yuer. Xiao Tian gritou para ele que eles não seriam capazes de derrotar a divindade com suas habilidades atuais. E a própria divindade começou a fugir fortemente. Xiao Tian adivinhou que ele estava sofrendo. De repente, a divindade começou a abrir as mandíbulas. Acontece que ele vomitou no chão. A divindade sentiu uma dor terrível. Ele se contorceu tanto quanto pôde.
e aos poucos começou a desaparecer. Bei Ming e Xiao Tian não conseguiam entender o que estava acontecendo. Xiao Tian lembrou que experimentou a mesma sensação no campus da escola. Esta escola parece ser o problema. A escola foi quase completamente destruída. A maior parte foi reduzida a escombros. Logo, algumas pessoas chegaram ao terreno da escola. Eles isolaram todo o prédio. Um dos estudantes tentou ligar para o 119, mas um dos homens arrancou-lhe o telefone e ordenou que ninguém ligasse ao telefone. A escola vai consertar isso em breve. Os meninos começaram a ficar indignados e pedir o telefone de volta. De repente, Bei Ming passou correndo por eles. Ele gritou o nome de Yuir. Ele foi capturado porque não tinha permissão para estar aqui. Ele repetia que Yuir ainda estava lá dentro. Bei Ming fez uma reverência e pediu para entrar. O homem que assiste a tudo isso percebe que Bei Ming tem uma prótese. Esta criança está deficiente. Afinal, Bei Ming conseguiu escapar das garras dos guardas. Mas um segundo depois, ele foi agarrado novamente por um dos guardas. Bei Ming gritou que eles estavam aqui mesmo sem equipamento básico de salvamento. Certamente eles não iriam dormir. Uma multidão de crianças em idade escolar começou a se ressentir do comportamento dos homens que haviam chegado. O mais importante disse-lhes para ficarem calados se não quisessem morrer. Entretanto, Bei Ming reuniu forças e cerrou os dentes. O guarda sentiu que o pirralho ficou subitamente mais forte. Foi então que Xiao Tian apareceu e avisou o protagonista das consequências. Se ele mostrasse sua força agora, não conseguiria continuar na escola. Bei Ming respondeu que não adiantava ficar na escola se Yuir não estivesse lá. Após essas palavras, houve um flash de luz que levantou uma grande nuvem de poeira. Bei Ming assumiu sua aparência demoníaca. Ele se levantou abruptamente de seu assento. Com Yuir gritando em desespero, ele se dirigiu para atacar os guardas. Eles, por sua vez, não conseguiam perceber se a fumaça espessa e o terremoto haviam sido causados por aquela pessoa deficiente. O segundo guarda disse que eles tinham que ficar muito atento. Um dos guardas viu a silhueta de Bei Ming na fumaça e imediatamente quis agarrá-lo. Mas era uma farsa feita por Bei Ming. Ao mesmo tempo, Bei Ming derrubou o guarda com um golpe de palma e o outro guarda. Ele deu um soco no estômago dele com toda a força. Ele precisava se apressar e eliminar todas aquelas pessoas. Ele não podia deixá-los atrapalhar a salvação de Yuir. Houve batidas e gemidos. Bei Ming não estava bem. Na cortina de fumaça estavam os dois últimos guardas. Eles estavam ressentidos porque seus colegas eram um monte de lixo inútil. Eles não conseguiam lidar nem com um estudante do ensino médio. Um deles tentou sacar uma arma, mas o outro o deteve. Ele disse que isto é uma escola e eles não podem usar armas aqui ou serão repreendidos pela direção. Eles vieram aqui em primeiro lugar apenas para alertar as pessoas. O segundo guarda sacou uma arma de choque e disse que era melhor usá-la, mas o primeiro guarda já não o ouvia. Como ele estava sob o controle de Bei Ming, o segundo guarda o viu e atingiu Bei Ming no pescoço com uma arma de choque. Este gesto não causou nenhum dano. Bei Ming perguntou ao guarda com um sorriso zombeteiro no rosto: "Isso é o melhor que você pode fazer?" Em pânico, o guarda gritou sem entender como isso era possível. Ele perguntou a Bei Ming quem ele era. Bei Ming, por sua vez, respondeu que era apenas uma pessoa deficiente. Naquele mesmo segundo, o guarda ficou inconsciente. Depois disso, Bei Ming correu para as ruínas. Xiao Tian já estava lá. Ele perguntou a ele como estavam as coisas. Acontece que Xiao Tian já havia verificado os escombros e encontrou 15 estudantes respirando pesadamente. Mas os seus sinais vitais eram normais. Se não acabassem, eles poderiam se machucar, mas ele está preocupado com outra coisa. A aura maligna que continua a sair desses escombros não parou. Bei Ming respondeu que eles tratariam disso mais tarde. Por enquanto, era mais importante salvar as pessoas. Ele imediatamente correu para varrer os escombros com as próprias mãos, voando com pedras para a esquerda e para a direita. O cansado Bei Ming sabia que os feridos estavam em algum lugar próximo, agarrando a laje de concreto com as próprias mãos. Ele tentou levantá-la, usando quase todo o seu poder. Ele conseguiu. Xiao Tian, que estava observando isso, pensou que esse pirralho estava realmente lutando bem. Esta laje pesa pelo menos 10 toneladas. Bei Ming conseguiu levantar a laje até a sua altura e conseguiu olhar sob os escombros. Ele viu Yuir sentada indefesa no chão do ginásio. Ele não podia acreditar no que seus olhos viam. Ela realmente pôde ver Bei Ming. O sorridente Bei Ming respondeu que não deveria ter medo, que ele estava aqui apenas para salvá-la. Finalmente uma ambulância chegou.
O diretor da escola também estava no local. Ele deixou de lado toda a reunião e veio descobrir o que aconteceu. Neste momento, Bei Ming ajudava seus companheiros a sair dos escombros. Os companheiros que estiveram seguros todo esse tempo apontaram o dedo para ele. Eles não podiam acreditar que Bei Ming tivesse salvado tantas pessoas. As pessoas ao nosso redor só falavam do Bei Ming. Como é possível? Bei Ming nem conseguia andar normalmente. Como ele poderia salvar pessoas? Eles não podiam acreditar. Finalmente, os médicos carregam os feridos em macas. O diretor voltou-se para Bei Ming e agradeceu em nome dos professores e alunos da escola. Envergonhado. Bei Ming respondeu que foi mal compreendido. Ele só estava ajudando Yuir, salvou os outros sem querer, mas o diretor continua dizendo que tais ações são louváveis. Os discípulos restantes também decidiram apoiar Bei Ming com aplausos. O diretor explicou ainda que o incidente ocorreu por causa da reforma recente. Provavelmente os pedreiros fizeram algo errado. Mencionou também os uniformizados que ele próprio havia convidado. O diretor pede desculpas pelo conflito que criaram no local. O professor então pediu às crianças que fossem para casa, que a escola lidaria com o incidente de forma adequada. Acontece que Xiao Tian manteve os olhos naqueles professores. Ele se perguntou se esse diretor tinha o mesmo espírito maligno daquela professora. Xiao Tian pensava que havia outros segredos por trás desta escola, e ele ainda não podia vê-los por causa do espírito maligno. Bem, é exatamente nisso que você está interessado, pois isso o ajudaria a desbloquear o resto de suas habilidades. Naquela época, Yuir estava ajudando uma menina a andar. Bei Ming perguntou por que ela não foi ao hospital. Ela disse que tinha apenas um pequeno hematoma, nada sério. Isso deixou Bei Ming irritado porque Yuir precisa ser examinada com urgência. Para ter certeza de que Yuir está bem, ele irá até ela. A garota que estava ajudando Yuir comentou que ela teve muita sorte de ter um namorado que se importava com ela. Yuir corou e pensou que Bei Ming se importava muito com ela. Talvez realmente existam alguns sentimentos, mas ele é apenas seu amigo. Xiao Tian então se aproximou de Bei Ming, dizendo-lhe que era muito cedo para eles partirem e que não deveriam baixar a guarda. Isso lembrou Bei Ming que a divindade havia arrotado alguma coisa. Bei Ming pensou um pouco e lembrou-se do que a divindade regurgitou. Ele era um monstro. Xiao Tian disse que se ignorasse este caso, muitas pessoas morreriam nesta escola. Bei Ming gritou horrorizado que não poderia deixar as coisas como estavam, mas primeiro ajudaria Yuir. Olhando para as costas de Bei Ming enquanto ele se afastava, Xiao Tian refletiu sobre o fato de Bei Ming ser tão jovem e já condenado à prisão perpétua. Naquela mesma tarde, no parque, havia um casal apaixonado sentado perto da fonte. O menino queria muito beijar a menina. Levantou-se e disse que ia primeiro ao banheiro. O menino pediu à menina que voltasse logo. Fiquei muito feliz por poder namorar uma garota tão bonita chamada Lily. Foi uma época incrível. Ele ficou alarmado com o fato de Lily ainda não ter retornado. Ao virar a esquina do prédio, ele ouviu um barulho. Ele pensou que sua namorada finalmente estava de volta, com a intenção de beijar a garota imediatamente. Ele espiou pela esquina e disse a ela para se apressar. Mas neste momento, a garota que estava possuída pelo demônio estava olhando para ele. A garota respondeu que poderia beijá-lo. O menino imediatamente começou a suar. À sua frente, ele viu um monstro se contorcendo com muitas bocas e uma garota em cima. Ela disse ao cara para vir e beijá-la. Ele correu para fugir, mas foi agarrado pelo pescoço. A menina lembrou que o menino queria um beijo. Ele pediu ajuda para ser libertado. Mas, de repente, outra garota apareceu. Ela falou essas palavras. Deixe o lótus de gelo florescer, isso floresce no campo mortal de gelo. Após essas palavras, a mão do monstro que segurava o cara foi cortada por fragmentos de gelo. O monstro gritou: "Quem se atreveu a fazer isso?" A garota salvadora chegou tarde demais. Ela percebeu que aquela garota inocente havia sido consumida por um demônio. Ela chamou esse monstro de pobre cretino. Ela ainda precisa do corpo de alguém emprestado para falar. Mesmo assim, ela está tentando descobrir cuidadosamente o nome da garota. Este gelo e neve serão os últimos que você verá. O monstro gritou que a reconheceu. Ela é a rainha desta escola, e o nome dele é Mushué. Mushué apenas permaneceu em silêncio com suas palavras. Então ele disse se essas foram suas últimas palavras. Então adeus. E a garota começou a formar uma esfera de gelo, que evoluiu para uma forma de espada chamada Estrela de Inverno. O monstro não esperava que a garota fosse uma caçadora noturna.
E certamente tal aluno seria alguém do grupo Chongmin. Muxue imediatamente correu em direção ao monstro e desferiu inúmeros golpes, despedaçando o monstro. Ela caiu épico no chão, mostrando todo o seu poder. Ao mesmo tempo, Bei Ming e Xiao Tian correram em direção aos sons da batalha. Eles não conseguiram perceber o que havia acontecido quando a aura do demônio desapareceu repentinamente. Xiao Tian adivinhou que alguém deu o primeiro passo. Bei Ming ficou surpreso. Havia realmente outras pessoas com habilidades incomuns na escola além dele. Xiao Tian respondeu que de fato existiam demônios e divindades, porque ele ficou surpreso com as habilidades incomuns dos humanos. Mas não é fácil saber quem é amigo e quem é inimigo. Eles estavam correndo e Xiao Tian sabia que haveria outro obstáculo pela frente. Muxue já estava esperando por eles. Bei Ming também pareceu reconhecer a garota. Ela estava parada na frente deles. E ao lado dele estava um monstro morto coberto de gelo. Um animado Bei Ming queria gritar seu nome. Mas quando Muxue olhou para ele com seu lindo olhar, ele se perguntou quem ela era. Xiao Tian chamou Bei Ming e perguntou: "Como você esqueceu tudo tão rapidamente?" Ele não entendeu. Bei Ming era realmente estúpido ou estava fingindo e fazendo isso de propósito? Muxue disse que Bei Ming cheira a demônio. Ela acrescentou que o viu salvar outras pessoas. Ela até pretendia não tocar em Bei Ming e deixá-lo ir. Bei Ming e Xiao Tian não entendiam do que estavam falando. A garota continuou falando e disse que Bei Ming estava sem sorte agora, que ele havia descoberto seu segredo. Ela brandiu sua espada na frente dele e acrescentou que ele não tinha escolha senão morrer. Superado pelo pânico, Bei Ming gritou que nem sabia quem ela era. Com um aceno de mão, a garota soltou um coágulo de gelo e o direcionou diretamente para Bei Ming, entre as pernas. "Por que diabos você quer matar minha banana?" Ele pulou para longe, chamando Bei Ming de garoto atrevido. Muxue continuou atacando Bei Ming. Bei Ming evitou o ataque. Bei Ming mostrou excelente agilidade e persuadiu Muxue a parar e falar com calma. A garota ficou surpresa ao ver que Bei Ming conseguiu se esquivar de seus ataques. Depois de estudar minuciosamente os movimentos de Bei Ming, a garota viu seu ponto fraco. Com um grito, tudo acabou. Ela apontou a espada para o ponto fraco dele, mas sem sorte. Bei Ming conseguiu bloquear a espada com a mão. Isso surpreendeu Muxue. Ele interrompeu o ataque com as próprias mãos. Isso não é possível. A garota saltou para longe de Bei Ming e, quando olhou para ele novamente, ficou atordoada. Bei Ming levantou-se e olhou para seu passaporte de estudante. Muxue era exatamente como nosso protagonista. "Eu estava indo para a escola, droga", pensou a garota. "Como você conseguiu seu passaporte de estudante?" Batendo na palma da mão. Bei Ming entendeu por que Muxue estava tão zangada. Ele se voltou para Xiao Tian e explicou que Muxue era conhecida como a deusa do gelo e era uma figura influente em nossa escola. Mas só ouvi rumores sobre ela e a verdade é que nunca a vi. Então ela deve estar com raiva porque eu não a conheço. Depois de deixar as palavras de Bei Ming passarem por seus ouvidos, a garota disse que o havia subestimado. Ele não era mais um demônio tão fraco. Ela adicionou: "Você me fez liberar meus verdadeiros poderes para lutar contra você." Xiao Tian achou que a respiração da garota era muito familiar. Ele percebeu que era King Nu para ele. A garota estava ficando mais forte. Bei Ming não entendeu. Então ele perguntou quem era King Nu. Xiao Tian respondeu que King Nu era o deus responsável pelo frio e pela neve. O menino ficou surpreso ao ver que uma deusa estava em sua escola. Naquele momento, a garota apontando o dedo para Bei Ming disse que agora vai lhe matar. No mesmo segundo, a garota ativou o superpoder, Dança do Gelo. Um monte de fragmentos de gelo dirigiu-se para Bei Ming e Xiao Tian. Bei Ming tentou de alguma forma evitar os pedaços de gelo afiados. Ele conseguiu se afastar da avalanche de gelo. Ele tentou explicar algo para a garota, mas foi tudo em vão, por mais que corresse. Muitos fragmentos de gelo o perseguiram, superado pelo pânico. Ele começou a pedir ajuda a Xiao Tian. Como precisava pensar em algo imediatamente, ele não entendia por que Xiao Tian o ignorou. Xiao Tian pensou profundamente. As divindades malignas já eram mais que suficientes. Então até os humanos poderiam ter poderes divinos dentro deles. Este mundo humano era muito louco para ele. Neste tipo de situação onde a informação não se conecta, é muito desvantajoso para ele. Quando Bei Ming já havia começado a pedir misericórdia. Xiao Tian o ouviu, ficou enojado porque o garoto cedeu ao ataque da garota. Ele gritou: "Por que ele continua se esquivando?
Do que diabos você tem medo? Você apenas tem que se levantar e atacar. Bei Ming já estava correndo pelo prédio e respondeu que Xiao Tian não tem boas maneiras. Homens não batem em meninas, mas a menina continuou atacando Bei Ming. Ela queria ver quanto tempo conseguiria se esquivar. Num tom sério, Bei Ming respondeu. Provavelmente a garota ainda não o entendeu. Ele conseguiu repelir um ataque e direcionar os pedaços de gelo para a garota. Era como um raio enquanto ele repelia os ataques um após o outro. Aos poucos se aproximando de Muxué, e lá estava ele, parado na frente dela, disse: Deusa, tenha piedade de mim. Eu também estou aqui para me livrar do demônio. Ele também acrescentou que deveríamos ser um pouco tolerantes com os outros, com as palavras não fale bobagens. Ela colocou a espada bem na ponta do nariz de Bei Ming, assustando-o. Ela deu um pulo e disse que todos deveriam morrer. Bei Ming aceitou com calma e bloqueou o golpe com o braço. De repente, a divindade ressurge, dizendo que a caçadora da noite não pode lhe atrapalhar. Muxué ficou surpresa. Ela pensou consigo mesma. Ela o matou. Como ele poderia sobreviver? A divindade apareceu diante deles em todo o seu esplendor e falou: seres humanos fracos, como podem matar uma divindade? Xiao Tian olhou para ele e não conseguiu entender por que hoje tinha tanto a ver com as divindades. Bei Ming perguntou a Xiao Tian se ele o conhecia. Ele disse que sim, qualquer que fosse o nome dele. Xiao Tian não lembrava seu nome. Ele apenas presumiu que esta divindade havia mudado de serpente para dragão. E se sim, onde está a cabeça? Levantando-se e indo em sua direção, Muxué disse que, sendo uma divindade ou um demônio, enquanto ele prejudicasse o mundo, ele deveria morrer. Com essas palavras, ela correu para atacar a divindade. Bem, sua espada quebrava facilmente com os ataques. Ela se perguntou se a criatura tinha escamas tão duras. Quando Muxué voltou sua atenção para a espada quebrada, a divindade já havia apontado o rabo para ela. Por sorte, ela conseguiu ativar seu escudo a tempo de receber o golpe, mas o golpe foi tão forte que o escudo se despedaçou. A garota ficou chateada, já que esse era provavelmente o limite de seus poderes divinos. Como ela poderia se comparar a uma divindade? Ela imediatamente perdeu a consciência e voou para baixo. Ela foi conduzida até a silhueta de uma menina. Sua irmã a chamou, mas Bei Ming não se confundiu e imediatamente correu para ajudar. Em um segundo, ele percorreu uma distância impressionante, deixando para trás alguns raios de luz. Quando ele pegou a garota, ele disse para ela não ser uma deusa tão impulsiva. Bei Ming heroicamente segurou Muxué nos braços e disse: deixe os homens cuidarem disso. Se você quiser ver a próxima parte deste vídeo, por favor me avise curtindo este vídeo e se inscrevendo no meu canal.